Ustedes me avisan, informan cuando yo pueda empezar. Bueno, muy buenas tardes para todos nuestra audiencia. Damos la bienvenida a las personas que en este momento se van conectando con nuestra capacitación virtual que tenemos preparada para todos ustedes el día de hoy. Antes de iniciar, queremos recordarles que FEDEGAN está trayendo para todos ustedes todas las semanas capacitaciones variadas, diferentes y únicamente es como lo hemos venido haciendo, gratuito, sin inscripción, participando activamente. Queremos aprovechar para enviarles un saludo especial a los médicos veterinarios de España, que en este momento se están conectados y a pesar del horario tan tarde en el que viven en este momento, en diferencia con nuestro horario, pues aquí están reportando sintonía con nosotros. De igual manera, enviarle un saludo a los médicos veterinarios Diego Sánchez y Hernando Barahona, quienes se encuentran recorriendo el país buscando aumentar la producción ganadera mediante el mejoramiento genético. Muchas gracias a todos ustedes por estar presente y sin más preámbulos, damos la bienvenida al señor Clodoaldo Rocha de Almeida. Él es un ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Estadual Paulista, UNES. Cuenta con una maestría de fitotecnia por la Universidad de Sao Paulo. Tiene una experiencia de más de 20 años en el mercado de semillas y forrajeras tropicales y actualmente se desempeña como gerente general de Topsen Agronegocios en Sao Paulo, Brasil, y hoy será el encargado y el experto en hablarnos sobre el adecuado manejo de pasturas tropicales y las principales estrategias para la estación seca. Clodoaldo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Primeramente, agradecer a FEDEGAN por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar un poco sobre pastura. Bueno, mi especialidad es sobre semillas de pasto, pero siempre tratamos, claro, con todo el ciclo de la ganadería. Entonces, la idea es mostrar como es la realidad de nosotros latinoamericanos, porque la realidad de Colombia, yo ando mucho en Colombia, prácticamente todo el interior de Colombia y otros países de Centroamérica. Yo conozco y la realidad no es diferente de Brasil. Entonces, cuando nosotros hablamos de ganadería tropical, podemos decir tranquilamente de México a sur de Brasil, que prácticamente tienen la misma realidad. Entonces, sobre eso que nosotros vamos a tratar. Carolina, yo hablo un poco rápido, despacio, entonces usted va controlando, porfa, el tiempo si está muy largo. Por favor, va me orientando ahí sobre la cuestión del tiempo, ¿ok? Claro que sí, Clodoaldo. Tú tranquilo, arranca que aquí vamos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, el asunto de nosotros es interesante porque nosotros producimos carne y leche en los trópicos y eso nos da una ventaja muy buena porque producimos carne y leche en pasturas tropicales. Entonces, eso es un método más económico de producir tanto leche como carne.
Isso nos dá uma ventaja muito boa em relação a outros países. De maneira geral, se nós pudermos representar as etapas de produção animal em pasturas, podemos dizer que há 3 fases especiais neste processo. A fase inicial, que seria a fase de crescimento, onde nós podemos considerar todas as partes edafoclimáticas, suelo, clima e principalmente a planta, a eleição do tipo de forragem, a parte inicial de estabelecimento de pastura, que é essencial para um bom aproveitamento da área, e a segunda fase, a parte de consumo deste forragem produzido, utilização, e por último, os ganhos deste consumo. Então, nós fazendo um bom trabalho de estabelecimento de pasturas, sabendo cosechar esta pastura, porque a utilização nada mais é do que a cosecha da biomassa produzida por la planta, e nós vamos ter a conversão em carne e leite. Então, de maneira resumida, a representação de todas as etapas de produção se resume praticamente nessas 3 palavras. A parte de crescimento é indispensável, é essencial que o estabelecimento da pastura seja bem feito. Então, por que digo isso? Eu tenho muita experiência nisso, trabalho há 20 anos com estabelecimento de pasto, e é muito comum nós encontrarmos pastos mal estabelecidos. Desafortunadamente, muita gente não tem a pastura como um cultivo, como outro qualquer. Então, não leva em conta o preparo do suelo, não leva em conta a compra de uma boa semilla, e se trata o estabelecimento do pasto como uma coisa de segunda classe. E esse é o maior erro de um ganadeiro, porque o pasto, quando bem estabelecido, é para a vida toda. Não é como maíz, arroz, frijol, que todos os anos você tem que sembrar, que tem que se preocupar com compra de semilla. Não. Pasturas é um cultivo perene. Então, você tem que, na verdade, ser ao revés, tem que invertir mais na parte de suelo, fertilização, de preparo, e principalmente na compra de uma semilla de qualidade, para que esta área seja bem estabelecida e vai tardar e vai ser utilizada por toda a vida. Espero que vocês tenham uma ideia que uma pastura bem manejada pode durar 20, 30, 40 anos. Pasto não é para ser reemplazado, não é para ser substituído em 3, 4, 5 anos. Se isso passa, é porque algo não está bem. Então, toda a inversão em estabelecimento de pastura é válida porque é um cultivo perene. E tudo isso, na parte de estabelecimento, começa com uma boa semilla. Então, Colômbia tem aí uma ventaja porque não se permite a comercialização de semillas com terra. Então, é comum hoje no país você encontrar semillas escarificadas ou semillas de alta pureza, 90% a 95%, que é diferente de acá em Brasil. Em Brasil, a lei nos permite comercializar, por exemplo, a mombaça hasta com 40% de pureza. Só para que você tenha uma ideia, em uma bolsa de 10 quilos, é permitido, então, somente comercializar 4 quilos de semilla e 6 quilos de material inerte, de impureza. Então, é uma ventaja de Colômbia. ICA não permite que esse tipo de semilla entre no país. E, é claro, isso eu, assim, sinceramente, espero que não dependa de ICA para decidir isso. O ganadeiro tem que saber que quanto mais pura a semilla, quanto de melhor qualidade, melhor vai ser a siembra e melhor vai quedar o pasto estabelecido. Então, é o ponto inicial, clave, para ter uma boa pastura, é adquirir e comprar semillas de boa origem e de qualidade. E depois de sembrado, a semilla é boa, começa a germinar, produzir, e hasta que chega ao ponto de entrada de los animais. Então, esta fase vai desde o preparo do suelo, eleição
de la forrageira, siembra hasta llegar ao ponto de entrada de los animales para pastoreo. Então, teríamos aí a primeira fase de produção animal em pastura. E depois entra a parte de consumo, de utilização desta pastura. Eu hice aqui uma representação muito sencilla para ilustrar mais ou menos como deveria ser este consumo, porque esta fase é um ponto clave para os errores e para nossa baixa produtividade na ganaderia. Os trópicos têm a vantagem de produzir praticamente todo o ano a produção de carne e leite em pasturas, pero quando se considera produtividade, ganhos por área, nós perdemos e temos baixo rendimento, baixa eficiência. E isso acontece porque nós não sabemos cosechar pasturas. É isso, o termo correto é esse, cosechar pastura. Diferente de los outros cultivos, como maíz, arroz, frijol, los pastos, nós cosechamos hojas. Então, é fácil você ter uma ideia do ponto ideal de cosecha do grano de maíz, ou de uma semilla de maíz, ou da semilla de arroz. Pasto não, pasto você tem que cosechar a hoja. E este é um grande problema. É onde os ganadeiros, os principais produtores, cometem erros e não sabem aproveitar o ponto ideal de entrada de consumo desta biomassa produzida. Então, é onde nós passamos aí de ter a vantagem de produzir com um alimento barato, pero nós não sabemos aproveitar, isso se torna muito custoso para nós. Mire que acá em Brasil, os expertos nos confirmam que as melhores haciendas, as melhores fincas, o máximo que logra produzir é em torno o máximo que logra cosechar é em torno de 50% da biomassa produzida. Mirem ustedes o tanto que nós podemos aumentar, quanto que nós podemos crescer em termos de produtividade. Então, a realidade de Brasil não é diferente de Colômbia. Eu ando muito em Colômbia, Monteria, em Antioquia, já estive em Barranquilla, toda esta parte aí do Caribe, e eu miro a mesma situação, pastos degradados, pastos super pastoreados, pastos mal sembrados. Então, a realidade é a mesma de Colômbia e Brasil. Desafortunadamente, nós não sabemos aproveitar todo esse potencial que é produzir carne e leite em los trópicos. Então, só para que tenham uma ideia, aqui eu estou em uma área, eu la dividi em 4 potreros. Por quê? Porque quando você faz a divisão, você tem condição de dar à planta um respiro, um tempo para recuperar. Se você trabalha de maneira extensiva, em uma só área, nunca se logra ter um pastoreio correto ou explorar o máximo potencial da planta. Então, se, por exemplo, os animais estão pastoreando em piquete 1, então se entende que ele entrou em uma condição onde a planta estava em uma altura de entrada óptima. Por exemplo, vamos imaginar a pastura Mombasa. Se este pasto, ou esta planta, estiver com 80, 90 centímetros de altura, você pode entrar com os animais para pastoreio. Quando esta planta, de maneira general, estiver entre 40 a 45 centímetros de altura, você tem que sacar estes animais deste potreiro e ir para o seguinte, onde está com a altura desejada, que seria, no caso, o segundo potreiro, ou o potreiro de número 2. Então, o ciclo é básico. Você entra com os animais onde a planta já está lista para o ponto de entrada, e você tem que sacar quando ela tenha, no caso de Mombasa, com 40 a 45 centímetros de altura, para que
você não super pastoreia para que você não impeça a degradação desta pastura e te dá um tempo de recuperação para a planta. E assim você vai completando o ciclo hasta que você encontre um equilíbrio, que hasta os animais andar pastorear por todo o ciclo, por toda a área, salindo del 1 hasta passando por 2, 3, 4 e voltar ao 1, tem que estar na altura ideal de 80 centímetros. Isso num período, claro, no período lluvioso. Então, essa seria de uma maneira general, sencilla, uma maneira correta de manejar a planta no seu máximo período reprodutivo, no seu período de crescimento, isso principalmente no período lluvioso. Então, aqui, para que você tenha uma ideia, é um pasto de Mombasa, onde nós outros recomendamos aí em torno de 80 centímetros de entrada, os animais pastoreiam, e quando a planta chega hasta 40, 45 centímetros, tem que sacar para outro potreiro. Então, é sencillo, mas isso, desafortunadamente, são poucos os ganadeiros que seguem esta regra, que poderia aumentar e poderia facilitar muito o ganho do potencial, o ganho de aproveitar todo o potencial produtivo da biomassa produzida por esse pasto. Principalmente as Guinéas. Quando nós falamos de Mombasa, Tanzânia, Maasai, não se pode manejar sem dividir a área em vários poteiros, no mínimo 3, 4 poteiros, independente da geografia, de onde está ubicada esta finca, sempre há que tentar dividir em poteiros pequenos para que você possa facilitar e melhorar a eficiência de pastoreio. Este é um outro pasto muito complexo para manejar, Toledo, Charaés ou MR5, como queira. É um pasto que produz muita lignina. Os animais não lhe gusta pastorear, principalmente quando esta planta está alta, está arriba de 50, 60, 80 centímetros. Desafortunadamente, como é um pasto que cresce rápido, dentre todas as braquiárias, é a braquiária que mais produz pastura, produz uma biomassa muito tremenda. Então, muitos ganadeiros cometem muitos erros para manejar a Toledo. Então, a Toledo, quando chegar a 50 centímetros de altura, em uma pastura já estabelecida, tem que entrar com os animais. Não pode deixar de passar de los 50, máximo 60, porque esta planta, quando se torna com suas hojas mais viejas, começa a produzir muita lignina. Então, os animais não lhe gusta comer. E tudo que ele come é muito menos aproveitável. Ou seja, que a planta diminui muito a digestibilidade à medida que as hojas vão envelhecendo. Então, é um pasto muito bueno, é um pasto altamente produtivo, com grande capacidade de suporte, pero não se pode trabalhar arriba de 50, 60 centímetros. Outro pasto que a mim me gusta muito por la agressividade, por la grande tolerância a suelos de baixa fertilidade, e principalmente suelos ácidos, que é o pânico máximo Maasai. Me gusta também porque é um dos pastos que os cavalos, os ovinos, lhe gusta muito pastorear, então, e tem uma excelente cobertura do suelo. O Maasai é um cruze natural de dois pânicos, pânico máximo e pânico virgato, e já foi lançado há tempo por Embrapa, e praticamente na parte mais seca acá de Brasil, na região noroeste de Brasil,
é uma das pasturas que mais se vende. Por quê? Porque tem uma fácil adaptação a esse tipo de situação. Então, é um pasto com grande adaptação à região, às zonas secas. Então, a mim me gusta muito e os animais, principalmente os cavalos, lhe comem bem. Pero, se mal manejado, se queda assim. Essa é uma área, mire ustedes, muito cerca de Colômbia, ao norte de Brasil, no estado de Acre, donde houve aí uma sequía, a sequía no estado de Acre, quando hablamos, são de 3 meses máximo, e o ganadeiro teve que fazer um super pastoreio. Então, o que passou é que muitas das plantas morreram e começou a aparecer espaço entre as maconhas. Então, são erros de pastoreio, por uma adversidade climática, pero isso me gusta muito mostrar esta foto, essa diapositiva, porque de maneira geral, as Guineas, Mombasa, Tanzânia, Maasai, têm muito mais sensibilidade a erros de pastoreio. Você não pode super pastorear Mombasa, Tanzânia, porque a possibilidade de recuperação é mais difícil do que uma braquiária. Então, se você não tem condição de dividir sua área em potreiros ou quer dividir em áreas maiores, não dá para manejar Mombasa. Eles têm que optar por uma braquiária, porque é muito mais fácil de se trabalhar com este grupo de pasto do que as Guineas. Bueno, em esta mesma fase de consumo, de utilização, eu já adelantei que é o ponto clave de nossos erros, de nossos problemas. ¿Por quê? Porque é onde nós cometemos o superpastoreio, os erros comuns, onde nós não nos preparamos, nos reservamos para o período seco, para a estação seca, e não só em Brasil, eu miro muito isso também em Colômbia. Eu estive ano passado em Monteria, eu mirei muitas áreas assim, secas, sem zero pasturas, e essa é uma realidade triste, pero muito comum em praticamente toda a Latinoamérica, esses pastos altamente degradados. Acá em Brasil, nós calculamos que tem mais ou menos 160, 165 milhões de hectares. Mire, ustedes que mais ou menos 50% destas áreas está num estágio, uma fase inicial ou já adelantada de degradação. Pense ustedes o tanto que nós poderíamos crescer, melhorar em produção total e principalmente em produtividade por hectare, se tentarmos fazer aí um manejo, um pastoreio mais adequado. Com detalhes sencillos, como divisão de potreiros, como fertilização de suelo. Você conhecer um pouco mais sobre a planta, você logra aí sair deste número de uma unidade animal por hectare, e com possibilidade de ir a 2,5, 3 unidades animal promédio ao ano. Então, é uma realidade não só do Brasil, mas também de Colômbia e outros países que eu visito. Mire isso foi uma situação muito interessante, onde eu estava visitando meus campos de produção de semilha em Brasil, em estado de Mato Grosso do Sul, e havia allá uma finca de uma senhora que inverte muito em genética animal. É lote de novilhas muito buenas, grupo homogêneo, pero mire a pastura. Então, a senhora inverte muito e conhece muito de genética, aí nesta finca uma inversão muito boa em genética, pero mire como está o pasto que este lote de animais está ubicado. Então, só para que tenham uma ideia de como a gente erra ou não cumpre as prioridades quando nós pensamos em ganaderia tropical. Nosso principal problema não é genética, não é sanidade, nosso principal problema é comida. Falta comida para
nosotros mejorarmos a eficiência e a produtividade de nossa ganaderia. E, desafortunadamente, isso é de maneira general. E, por último, depois de passar por todos os erros, depois de passar por a parte de estabelecimento, tem a parte de conversão em carne e leite. Então, Brasil se destaca, assim como Colômbia, como grandes produtores de carne, pero nós somos grandes, temos destaque por el tamanho de nosso hato ganadeiro, por el tamanho de nossa área do país, pero não por produtividade. Quando se leva em questão a eficiência por área, por hectare, nós estamos muito por abaixo aí de vários países mais desenvolvidos. Bueno, e además de todos esses problemas que nós já miramos, aí de erros de pastoreos, de pastos degradados, nós temos aí que enfrentar o período seco, e nos torna também que é um dilema, né? Como se preparar para um período onde as plantas tropicais são grandes produtoras de biomassa. Né? Se você comparar, por exemplo, na Mombasa, em uma área bem fertilizada, bem manejada, ela logra produzir mais de 80 toneladas de massa seca, de massa verde por hectare ano. Pero este material, ele concentra a produção no período de lluvias. Então, isso aqui é uma ilustração para que você entenda que nós temos que pensar ou fazer o planejamento para a estação seca. Nenhum ganadeiro que tenha consciência um pouco de consciência profissional leva solamente em consideração o período de lluvia, né? Todo o planejamento da finca, da hacienda, da reserva de comida tem que levar em conta a temporada de sequia, a estação seca, e calcular aí quanto seu rebanho vai demandar, vai consumir neste período seco. Então, essa é a preocupação que um ganadeiro profissional, com uma empresa ganadeira, tem que se preocupar. Então, qual seria a estratégia para reservas de alimento para a estação seca? Muitos de eles são muito conhecidas, pero a mim me gusta muito de dar detalhes sobre a reserva de potreros. Não sei como é o termo correto em Colômbia. Seria como um pasto cerrado, aqui em Brasil falamos pasto diferido. Não sei como poderíamos dizer aí. Como seria isso? É você reservar uma área para ser pastoreado no período seco. Pero isso não pode ser reservado em um momento, claro, onde já não há mais lluvia. Então, o que se recomenda é que 30 dias, 45 dias antes de finalizar as lluvias, você reserva uma área, uma parte da pastura, para que esta pastura, esta biomassa, seja consumida no período extremo de sequia. Outra estratégia de reserva, vocês conhecem bem, é a ensilagem, onde se pode utilizar maíz, sorgo, qualquer tipo aí de outras espécies, né? Incluso acá em Brasil se utiliza muito hoje a mescla de maíz com pasto, que depois de cosechado o maíz, você já tem uma pastura estabelecida. Isso é muito comum hoje acá em Brasil. Eu também já mirei isso em los llanos orientales em Colômbia. Também se pode utilizar o cultivo de canha de açúcar, pasto elefante, de pasto Guatemala. São opções que você pode ter aí para a sequia, depois fazer aí uma cosecha com uma picadora para dar diretamente ao comedeiro, os animais. Uma outra estratégia de reserva de alimento para a estação mais crítica. Enos, que é a desidratação
da pastura. Então, isso, quando você tem aí uma abundância, um excesso de pasto, você corta, elimina um pouco desta pastura, deixa secar aí com um contenido de água entre 12 a 18% de água, para depois fazer as pacas de heno. É uma das opções mais utilizadas hoje. E, numa situação mais crítica, dependendo da região, a venda de animais e também a compra de alimentos, que se torna a opção mais custosa de todos. E todos isso, das opções que um ganadeiro pode ter como reserva de alimentos, a compra diretamente no período já crítico, é certamente o mais custoso. Então, se você logra fazer uma planificação, uma reserva já no início do período lluvioso, agora, por exemplo, em maio e junho está começando a chover em grande parte de Colômbia, este é o momento do ganadeiro fazer a reserva, a planificação, para passar e diminuir os riscos de perda de produtividade, de perda de eficiência na sequia. Estamos no momento exato para a maioria dos ganadeiros em Colômbia em pensar como vocês vão alimentar os seus animais, seu rebanho, durante o período seco. Para isso, vocês necessitam fazer a conta, uma hoja de qual vai ser a demanda de pastos durante o período seco. Então, é claro que tem aí há que ter um histórico de todo o ato ganadeiro que a atividade tem de levar em conta se a atividade é para leite ou para carne. E, claro, como há algumas surpresas, algumas regiões a sequia está um pouco mais prolongada, pode haver aí uma necessidade de compra de alimentos de urgência, mas vai ser uma coisa não muito importante, não tão grande, né, para inviabilizar toda aí a produtividade seca. Bueno, eu estou mirando aqui muitas perguntas. Eu combinei aqui com a gente de Fedegan que eu vou contestar depois todos aí por Facebook, e algumas a gente do marketing vai me passando as perguntas depois. Eu já estou finalizando aqui a apresentação. Eu só queria mostrar aqui alguns cuidados com relação a alguma dessas estratégias. Este é um potreiro reservado que tem riego. Então, se alguém tem condição de fazer uma inversão um pouco maior, esse é em noroeste de Brasil, no estado de Alagoas, onde o agricultor, onde o ganadeiro pode implantar riego em Mombasa, e Mombasa certamente é um pasto que eu indico para esse tipo de inversão, porque responde bem a isso, tanto a riego como a fertilização. Então, se mire que é uma área não tão grande frente a toda a finca, que é uma finca grande, pero num período, esse é um período seco, com riego, ele produz muita biomassa. Então, é possível um mínimo de inversão aí, você ter uma reserva sustentável para a sequia. Pero se não queres fazer, se não tem condição de fazer uma inversão com riego, eu aconselho utilizar a área mais baixa, onde a umidade se prolonga por mais tempo. Esta área é em Honduras, em Honduras, com decumbres, onde o Senhor deixou para ser consumida no período seco. E mire, na parte baixa, onde se mantém a umidade por mais tempo, você logra ter aí a pastura um pouco mais verde, com melhor qualidade. Sempre recordando que essa é uma maneira de você diminuir o risco de eficiência, de produtividade na sequia. Claro que a pastura não vai ter a mesma
qualidade nutricional de um pasto durante o período lluvioso. Pero é importante que ao menos tenha pasto, tenha comida na estação seca. Então, de maneira ilustrativa, se puder mostrar como seria esse diferimento, este pasto reservado. Então, eu sempre recomendo fazer aqui a divisão da área em pequenos potreiros, e para o período seco, você reservar 2, 3 pastos, 2, 3 áreas, 2, 3 potreiros pequenos. É importantíssimo que esta reserva seja feita antes de finalizar as chuvas, 30, 40 dias antes, de preferência a ser uma inversão com fertilização de nitrógeno. Para que a pastura tenha aí um estímulo, um potencial de produção muito maior. Então, nas últimas chuvas, vocês abonam com nitrógeno, 50, 60 pontos de nitrógeno. Então, se você tem condição neste sentido, de na sequia, ter uma área, parte do pasto com uma reserva de comida para o período seco. Bueno, e que plantas eu recomendo, que forrageiras eu recomendo para ser a reserva, ou para se encerrar para o período seco? Bueno, você sabe, nós temos muitas espécies já de forrageiras. Estas são as mais conhecidas de vocês. Então, do grupo de las braquiárias, temos a braquiária brisanta, a braquiária decumbens, que vocês conhecem bem, as umidícolas, a rusisiense, e dentro da espécie de las guinéia, o pânico máximo, Mombasa, Maasai, Tanzânia, Aruana, Zuri, e este último é viejo em Brasil, mas novo em Colômbia, que é pasto Miyagi. Então, estas são as variedades. Então, vocês, a partir deste ano, desta temporada, vão ser inundados aí pelos híbridos, que generalmente tem a braquiária rusisiense como planta madre, e se cruza aí com a braquiária brisanta ou também com a decumbens, e aí você tem esses híbridos que eu não sou contra. Claro, nós temos que adotar aí as novidades, não podemos ir contra a tecnologia. Eu só pido um pouco de cautela, porque como são materiais novos, você tem que saber como vai ser a adaptação, como vai se comportar esses híbridos em sua região ou em Tufinca. Porque eu conheci alguns casos em Colômbia e acá em Brasil, onde a gente já comprou para mais de 100, 200, 300 hectares, e alguns materiais não foram bem. Então, é um prejuízo muito grande. Então, eu não sou contra, não estou fazendo campanha contra o uso dos híbridos, pero eu pido um pouco aí de mais cuidado, de ser um pouco mais quadrado com relação a essa questão dos materiais novos. Outra questão é que, como eu já falei, nós nem sequer cosechamos os 50% dos materiais que já conhecemos, como decumbens, brisanta, Toledo, Piatã. Então, para entrar com material novo, muitas vezes esses híbridos são mais exigentes em fertilidade, têm uma característica, como eu posso dizer, difícil de manejar por ser hijo de la braquiária rusisiense. Então, e generalmente são mais custosos por quilo. Então, há que pensar bem se vale a pena você cambiar as variedades por esse tipo de material. Não, assim, por isso eu pido um pouco de cautela para que primeiro conozca o material para depois fazer uma inversão alta. E de maneira geral, as variedades de las braquiárias, elas não cambiam muito
o comportamento, independente se no período lluvioso, em verano ou em inverno. Então, praticamente todos, sem diferença em estatística, produzem praticamente o mesmo ganho de peso de grama animal dia, tanto no período lluvioso como na sequia. Então, em termos de ganho, você não tem muita diferença. A diferença é que para o pasto diferido, você tem que optar por materiais com pouco talho, com talho mais delgados. Então, quanto melhor a relação hoja-talho, mais fácil do ganadeiro manejar e cosechar esta pastura no período seco. Então, eu estudei, eu já fiz um experimento com Toledo, Payaguás, La Libertad e Marandu, e o Toledo Lerro foi o pasto que mais produziu biomassa para o período seco, como reserva, pero é um material com mais lignina, com mais fibra, então os animais não aproveitam bem. Então, aí tem que levar em conta se você necessita de muita biomassa, de muito volume, ou se tem um pouco mais de prioridade para a qualidade de forragem. Então, neste sentido, eu elaborei aqui antes a proteína bruta e a digestibilidade de los principais variedades de brisanta. Não cambia muito a digestibilidade em termos de proteína. Então, eu fiz aqui uma lista onde vocês podem seguir mais ou menos como os mais indicados. Então, sim, a mim me gusta muito a reserva, os pastos diferidos de cumbres, porque é um material, mesmo com as hojas mais velhas, os animais le comem bem. Esta braquiária brisanta não é muito desenvolvida, não se encontra muito em Colômbia, mas é um material de excelente qualidade, e é uma brisanta, e se parece muito com a de cumbres, principalmente em termos de tolerância, de resistência a suelos de baixa fertilidade e acidez. Então, é um material muito, muito rústico. Este material que foi lançado em 2013, Payaguás, que é um material de Embrapa, também se mostrou muito bueno para isso. É um pasto com talhos delgados e com uma relação hoja-talho muito buena. Aí vocês têm os dois tipos de Angleton, que também servem, são materiais que também se utiliza bastante, pode ser utilizado bastante tanto para heno como para pasto diferido. E não há limites para nenhum pasto. Você pode utilizar Piatã, Marandu, Toledo, Tanzânia. Eu estive a fim do ano passado, início desse ano, em Guatemala, e o ganadeiro hizo a reserva de pasto com Mombasa. Então, não há limite. É que estes pastos não são tão bem aceitos como as braquiárias, por la condição de relação hoja-talho comparado com Mombasa. Bueno, outra estratégia, claro, é o uso da prática de ensilagem, tanto de maíz, sorgo ou de pasto. É muito comum principalmente para os grandes ganadeiros, para quem já tem um pouco mais de estrutura, pero para os pequenos também, isso também hoje é muito fácil de manejar. Existem máquinas que se pode trabalhar com este tipo de material. Mire, aqui é um produtor no sul do Brasil, onde está empacando, fazendo ensilagem em bolsas pequenas de 20 a 40 quilos em uma máquina. Eu vou mostrar aqui um vídeo, é curto. Esta maquinária não é custosa, é uma opção viável para os pequenos, para quem não tem condição de fazer grandes áreas de siembra de maíz, de sorgo. Então, isso serve para todos os tipos, incluso Camerún ou Napier, como nós outros chamamos acá.
e é uma opção aí também de ensilagem. Ok? Bueno, Carolina, seria isso a nossa charla, a nossa conversa. Estou à la ordem aí de vocês de FEDEGAM para as perguntas, as dúvidas e algum complemento que podam ter. Ok? Carolina, ¿me escuchas? Olá. Hola. Está listo. Eu finalizei minha parte da apresentação. Estou à la ordem para as perguntas, complemento a algo que vocês necessitem. Espérame, Lilian, listo. Bueno, Clodoaldo, vamos con la primera pregunta. Diego Felipe Ladino nos pregunta, gracias por compartir la información. ¿Cómo se comporta Masai a suelos corregidos con enmiendas y con fertilización post-pastoreo? Diego, né? Diego, Masai é pasto que responde bem à fertilização. É uma guineia, da mesma espécie de Mombasa, e é pasto que eu recomendo sim fertilizar, porque ele tem aí uma resposta muito forte sobre isso. De maneira geral, todos os pastos guineia, todos os pânico máximo tem esta resposta alta à fertilização. Então, seria sim uma grande eleição de pasto para quem quer invertir em fertilização. Só um cuidado, porque o Masai tem que estar bem estabelecido, e você não pode também manejar ele com altura muito alta, né? Máximo aí em torno de 50, 60 centímetros, porque ele é pasto que produz muito talho. Então, você pode manejar este Masai aí com 50 de entrada e 25 de salida. Ok. Listo. Nos preguntan, Javier Andrés Márquez Ariza, para el departamento de La Guajira, Colombia. Después del primer corte del pasto Mombasa, posteriormente, ¿cuántos cortes o pastoreos se le puede realizar al pasto, teniendo en cuenta que el departamento está padeciendo por un estrés hídrico? Andrés, a pergunta é muito interessante. Antes de contestar tu pergunta, eu vou falar aqui detalhe. O primeiro pastoreio de Mombasa, numa área recém-estabelecida, tem uma particularidade. Las guineias, quanto mais, o primeiro pastoreio solamente, quanto mais você super pastorear ou rebaixar este pasto, é melhor. Me parece contraditório do que eu recomendei, pero é assim, las guineias, você tem que estabelecer ou estimular a produção de hijos da planta. Então, no primeiro pastoreio, você pode cortar aí a mais ou menos a 15, 20 centímetros de altura, para abrir espaço para a produção de hijos, e depois deixar crescer e rebrotar. Provavelmente, os outros cortes dependem muito do regime de dilúvio, do volume de dilúvio. Você pode ter condição aí, dependendo da condição, de máximo 2 cortes a mais de Mombasa. Então, como é o primeiro ano de cosecha, você se queda pouco comprometido por el primeiro pastoreio. Então, o máximo que você vai conseguir lograr aí em torno de 2 cortes desta área de Mombasa. Claro que tudo isso depende do regime diluvioso. Bueno, por aquí Karen Contreras, para la zona de Córdoba, cuya temperatura es aproximadamente de 28 grados, ¿qué variedad de pasto se puede sembrar? Karen, depende muito mais do suelo, de sua atividade, do que da temperatura.
Se a região já tem uma temperatura promédio de 28, todos esses espaços tropicais que eu citei, você pode trabalhar, sem nenhum tipo de limitação. Depende muito de como vai ser sua inversão. Se tu suelo é um suelo de média a alta fertilidade, eu recomendo, ao menos parte desta sembra, dessa finca, trabalhar com mombaça, com um maçai, que são pastos que respondem bem a suelos de média a alta fertilidade, e outra parte com braquiária. Eu nunca recomendo trabalhar somente com um grupo de pastura. Por quê? Porque sempre produz mais em la sequia ou mais em período lluvioso. A mim me gusta muito esta relação de 70-30, 70% de braquiária e 30% de pânico. Por quê? Porque esses 30% de guineo, de pânico, você vai ter uma alta produção no período lluvioso, somado à braquiária, e no período seco, este 70% de braquiária vai te produzir um pasto, uma reserva boa para uma sequia, mesmo sendo uma sequia mais prolongada. Então, esta relação 70-30, para mim, sempre me funcionou muito bem em minhas recomendações de meus clientes, e creio que para vocês seria também mais fácil de fazer uma inversão, como poder dizer, em parte da área, não total. Então, nessa condição de temperatura, e não vai limitar nenhum tipo desses espaços tropicais que eu citei. Listo. Nos preguntan por aquí, una braquiaria brisanta o alguna de sus variedades, ¿qué cantidad de agua requiere por día? ¿Cuántos milímetros de lluvia por día? O si se tiene riego, ¿cuántos milímetros por día? Bueno, yo tengo clientes que manejan ahí en torno de 8 o 10 milímetros diarios, pero las braquiárias, elas son materiales, como yo puedo decir, rústicos. Yo tengo un cliente que maneja hasta 12 milímetros y se hace riego a cada 3 días, porque es muy costoso riego acá en Brasil. Entonces, não há, assim como eu posso dizer, não há um número, depende muito da necessidade de inversão que vocês querem fazer. Pero com 10 a 15 milímetros semanais, por semana, você logra manter bem uma braquiária, produzindo bem uma braquiária brisanta. Listo. Vamos con una última pregunta. Diógenes Enrique Barrios nos pregunta cuáles características, o si nos puedes hablar un poco sobre la pastura Tifton 85. Bueno, los Tifton participa de un otro grupo de pastura, que es el género Sínodo, que puedo decir, son materiales de excelente calidad. Entonces, comparado con las guineas, con las braquiárias, son materiales de más alto de valor nutritivos, son materiales exigentes en fertilidad. El grande limitante del género Sínodo, de los Tifton, los Cross, es que la mayor parte no son sembrados por semillas, son sembrados por tallo, por mudas. Então, esta talvez seja a grande limitação, e por isso não é um pasto tão utilizado como as braquiárias, como são as guineias. Então, se você quer um material bueno, sim, Tifton 85 é um bom material, principalmente para leite, pero tem que estabelecer por talho. Então, esse talvez seja o grande limitante, principalmente em grandes áreas. Eu mirei, antes de finalizar, Carolina, eu mirei uma pergunta aqui, que a gente não está em dúvida se o mombaça é perene ou não. Todas as pasturas que eu mostrei aqui são perenes. Então, todos esses pastos não há necessidade
de estar sembrando todos os anos, ou principalmente esperar a produção de semilla. Então, se uma pastura está bem estabelecida, se cobriu bem o suelo, chegou ao ponto de entrada, pode pastorear, porque ela vai rebrotar. Então, todos esses pastos que eu apresentei acá são pastos perenes. Listo, Clodoaldo. De verdad, mil gracias por tan interesante charla. Antes de finalizar, dos avisos parroquiales. Quiero de verdad desde Fedegan enviarle un saludo a nuestros amigos de Trinidad Casanares, siempre reportan una muy bonita sintonía. Federico Larrañanga desde Cajibío, Cauca, desde Tuluá. Y también recordarles a todos nuestros seguidores que todas las capacitaciones, incluyendo esta, son subidas a nuestro canal de YouTube. Ustedes van en YouTube, escriben Fedegan y allí podrán encontrar la lista de reproducciones que dicen capacitaciones. Todas quedan consignadas para que las puedan revisar en el momento y en la hora que cuantas veces deseen para revisar cada uno de los temas que hemos venido trabajando. Clodoaldo, mil gracias por esta charla y esperamos tenerte de nuevo en nuestras capacitaciones virtuales. Carolina, eu que agradeço muito o recuerdo de meu nome. Me quedei muito feliz, muito contente de participar deste ciclo de palestras de Fedegan. Estou sempre à la ordem no que necessitar. Aí tem meu contato, a gente queria a vontade para perguntar. Antes de terminar, me gostaria de mandar saludos a uns amigos de Nicarágua que estão assistindo a apresentação, a Naum, a Ronald. Entonces, un abrazo a ellos. Y Carolina, de nuevo, muchas gracias. Estoy a la orden para lo que necesitar. Muchas gracias. Así quedamos. Hasta luego. Y los esperamos en las capacitaciones que tenemos programadas para todos ustedes esta semana. Hasta luego. Una buena noche. Buenas noches.